Bom, vamos começar a nossa live de hoje, tá? E vamos falar sobre o Regenerar C, né? O nosso espaço terapêutico é Regenerar C, tá? Que está à disposição, tá? Do público de Fortaleza, tá? Com a nossa equipe. Eu, né? Arnaldo, Maylin, tá? Cláudia, nós dois somos psicólogos, tá? Temos a Tuíla, que é uma terapeuta alternativa, temos a Cláudia, que trabalha com massagem e com reiki também, e temos a Érica. Essa é a nossa equipe do Regenerar C, tendo como assistente de marketing, tá? A Rayane. Tá? E hoje nós queremos falar sobre acolhimento. O que é acolhimento? O que é acolher? Acolher nada mais é do que a gente abrir os braços, né, e se colocar à disposição do outro, daquele que nos procura. Mas não é só abrir os braços, é também abrir a nossa consciência, expandir a nossa consciência e ouvir o outro, sem nenhum julgamento. Isso é acolher. Então, acolher é um abraço silencioso, sabe? É um aconchego, é como eu costumo dizer, é a gente fazer um cafuné no coração, né? Para que a pessoa se sinta de fato acolhido. E isso é fundamentalmente terapia. Isso é fundamentalmente um momento terapêutico. E o nosso espaço está aberto para isso, para acolher cada um das pessoas que nos procuram. Okay? Está participando dessa live, tá? A Tuíla e a Maylin, que daqui a pouco vão estar também falando um pouquinho, então vão estar fazendo perguntas para que a gente tenha um bate-papo. E se você tiver alguma pergunta, algo que você julgue interessante, por favor, tá? Faça a sua pergunta, que a gente vai ter o maior prazer em responder. O Regenerar C é um espaço terapêutico de acolhimento, fundamentalmente de acolhimento, tá? E quando a gente fala de acolher, a gente fala de abraçar, de abraçar mesmo, amorosamente, certo? Então, na medida em que a gente se coloca à disposição para ouvir e sentir o outro, e nesse processo, a gente poder ajudar o outro a encontrar um caminho que possa ser seguro e que lhe dê equilíbrio, tá? Se abre o espaço, então, para a terapia necessária, né? Ultimamente, a gente tem falado muito de saúde mental. A própria ONU, a própria a ONU não, a Organização Mundial de Saúde, né? A OMS tem colocado de que a grande preocupação do mundo, do planeta hoje, é com a saúde mental. Tá? E saúde mental significa investir na gente. Tá? Às vezes a gente investe num carro, a gente investe numa compra de um objeto eletrodoméstico ou até de uso pessoal, mas a gente esquece de investir também na gente, né? E terapia é fundamentalmente investimento em você mesmo. E você é a pessoa mais importante do mundo para você. Não esqueça disso. Se você não estiver bem, nada que estiver ao seu redor vai estar bem. Mas se você estiver bem, você vai conseguir fazer com que tudo que esteja ao seu redor esteja bem. Tá? E a nossa proposta de trabalho é exatamente essa: é fazer com que você se sinta bem e possa fazer modificações, tá, no seu ambiente, na sua estrutura mental, na forma de você pensar, em mergulhar um pouquinho mais nas suas emoções, nos seus sentimentos, tá? E em fazendo isso, você poder avaliar o
Que tipo de comportamento eu preciso modificar? Qual é a minha real necessidade para estar no mundo, né? E isso é fundamental, é muito importante. A gente investe muito mais no outro, a gente se preocupa muito mais com o outro e esquece de se preocupar consigo. Isso é terapia. Eu queria abrir porque uma das meninas tem uma pergunta que é muito interessante, né? E eu gostaria de responder a essa pergunta. Tuila. Eu estava pensando sobre isso, porque a gente sempre escuta, né? Para quem não me conhece, eu sou Tuila Cláudia, terapeuta integrativa e holística aqui do Regeneracer, né? E acolho vocês nessa live e convido vocês a compartilharem esse acolhimento para outras pessoas, certo? E voltando à pergunta, eu vou contextualizar. Eu fiquei ouvindo, assim, a gente escuta muito quando a gente é terapeuta, quando a gente busca terapia, a gente escuta muito de outros colegas e por aí que as pessoas não querem terapia. Que terapia, as pessoas não querem fazer terapia, as pessoas querem esquecer, comprar alguma coisa e esquecer, porque terapia é difícil, é pesado, né? E aí eu fiquei pensando, será que é possível que terapia seja leve? Será que é possível que terapia seja algo leve, divertido? E aí eu fiz essa pergunta para o Arnaldo, eu quero que ele compartilhe a resposta com vocês. Bom, terapia é uma coisa pesada? Não. É possível trazer leveza na terapia. A terapia é fundamentalmente uma coisa leve, tá? Quem coloca esse peso, muitas vezes, somos nós. O senso comum, né? Aquela coisa de dizer assim, mas como é que eu vou fazer terapia? Vou falar das minhas coisas para uma pessoa que eu não conheço? Ah, não, deixa isso para lá, tá. Terapia é coisa de quem está doido, de pessoas desajustadas. Eu não estou nesse nível. A terapia é encheção de saco, não, eu não quero isso não, é muito pesado. Mas quando você vai e se predispõe a investir em você e a fazer terapia, você vai perceber que a terapia é a coisa mais leve que você pode ter na sua vida. Porque quando a gente fala de leveza, a gente fala de terapia. Por quê? Porque você está investindo em você. E se você está investindo em você, não pode ser pesado. Você não existe no mundo para ser um peso. Muito pelo contrário. Você existe para ser leve, para fluir, para produzir, para ser quem de fato você é. E é isso que a terapia lhe proporciona. Portanto, vamos acabar com esse chavão de que terapia é algo pesado, de que terapia é uma coisa chata, de que terapia não resolve nada, né? Porque não é verdade. A terapia é o processo Arnaldo, mais leve que você pode conhecer na sua experiência de vida. Por quê? Arnaldo, tem. Oi? Sim, Só pode falar. acrescentando aí, né, que eu tenho para mim que o pesado é uma vida sem terapia, né? Pesada é uma vida sem você investir em você, cuidar de Perfeito, você. concordo. E não a terapia pesada. Claro que você tem que estar disposto a cuidar de algumas feridas, de alguns traumas, de umas dores, mas o pesado é você carregar tudo isso sem um acompanhamento de um profissional adequado para lhe ajudar, não é mesmo? Sumiu. Oi, tô aqui. Sumi? Houve uma falha aí, porque o seu complemento não chegou até a mim. Mas você está certa. Por isso que eu coloquei no início. Quem coloca o peso somos nós. Tá? Por isso
a gente vai carregando esse peso. Ah, é muito pesado, ah, eu não quero enfrentar, ah, isso é difícil, isso é muito complicado, tá? E isso vai se tornando um peso. E a terapia lhe facilita, lhe possibilita ver isso por um olhar mais amoroso, por um olhar mais amplo, tá? E você se permite mergulhando em você, conhecendo suas potencialidades, entendeu? Conhecendo a sua existência. E aí você vai perceber que nada disso é pesado e que você pode se livrar de tudo isso. Tá? Por que a gente está falando muito em saúde mental ultimamente? Por que as empresas, de um modo geral, estão preocupadas com a saúde mental? Porque o número de casos de ansiedade generalizada está crescendo, de bipolaridade, de depressão, tá? Da síndrome de burnout e de outras síndromes e transtornos tem crescido. Né? Saímos de um período de pandemia, onde a gente não estava acostumado e, de repente, a gente se enclausurou dentro de casa. Né? E aí o nosso contato passou a ser muito mais virtual. Tá? A gente deixou de ter o contato físico, até mesmo com as pessoas que convivem dentro da nossa casa. A gente falava com essas pessoas, mas à distância ou usando uma máscara para não correr o risco. Correto? Tá. Esse período passou, acabou o lockdown e agora as pessoas estão tendo dificuldade de se relacionar com as outras, de estabelecer uma relação interpessoal, tá, melhor. E o pior, desaprendeu a lidar consigo mesmo, com as relações intrapessoais. Né? Como é que eu estou me relacionando comigo mesmo nesse momento? Como que eu estou enfrentando tudo isso? É legal, não é legal? Quais são as minhas possibilidades? E muitas vezes eu não encontro saída. Tá? E a terapia vem facilitar esse processo. E é por isso que há o adoecimento mental. Tá? Porque quando eu não sei que caminho tomar, eu me perco. Tá? É a história da Alice no País das Maravilhas. E agora, para onde eu vou? E o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? Ah, eu não sei. Então, qualquer lugar é lugar. Entende? Então, assim, eu queria trazer os benefícios da terapia. Quais são os benefícios que a terapia traz, tá? Para quem investe em si mesmo, tá? Primeiro é cuidar da sua saúde mental. A primeira coisa é tratar dos seus traumas, dos seus conflitos, desses pesos que a gente vai carregando e vai acumulando, né? E muitas vezes a gente vai curvando o ombro de tão pesado que está, tá? A terapia facilita isso. A terapia vai mostrar para você que esse peso não é tão grande assim, que você pode tirar dos seus ombros, tá? Entendeu? E que você pode colocar na sua mochila pedras mais leves. Você não precisa carregar uma pedra tão pesada. Você pode botar uma pedra pequena, tá? Como a pedra da bondade, como a pedra da gratidão, a pedra da compaixão, a pedra do auto-reconhecimento, a pedra da autoconfiança, que são pedras mais leves e por isso são pequenas. Né? Sabe? Então, a primeira coisa, o primeiro benefício é trabalhar a saúde mental. Tá? E o segundo benefício, autoconhecimento. E esse é a coisa mais difícil do mundo. Se a gente for pensar assim, qual a coisa mais fácil do mundo? Desistir. Não preciso fazer absolutamente nada. Eu só preciso desistir. E qual é a coisa mais difícil do mundo? Se autoconhecer. Mergulhar em si próprio. Tá? A gente não tem medo de mergulhar no mundo do outro, mas tem um medo danado de mergulhar no nosso próprio mundo. Tá? E as pessoas que se enfrentam e mergulham em si própria, elas saem muito melhores,
muito mais renovadas e muito maiores do que eram antes. Tá? Esse é o segundo benefício da terapia, entendeu? Além disso, no autoconhecimento, eu vou aprender a estruturar o meu pensamento, tá? O que é, Arnaldo, estruturar o pensamento? Organizar, né? Eu vou organizar o meu pensamento, tá? E a gente sabe que tem uma tríade: pensamento, emoção e sentimento, não é? Então, quando eu organizo o meu pensamento, tá? Eu estou organizando também as minhas emoções, tá? E, como consequência, os meus sentimentos. Tá? E aí é óbvio, se me derem um chocolate, tá? Um jiló, eu vou escolher o quê? O chocolate ou o jiló? Aquilo que é doce ou aquilo que é amargo? Entendeu? É óbvio que eu vou escolher aquilo que é doce, aquilo que é melhor para mim, tá? Então, é basicamente isso, tá? Quando eu estruturo o meu pensamento, eu estruturo as minhas emoções e estruturo também os meus sentimentos, tá? Aí eu posso olhar para fora de uma forma mais grata. Eu vou olhar para fora muito mais leve. Eu vou olhar para fora sem estar apontando o dedo nem julgando ninguém, tá? E isso é fantástico. O terceiro benefício da terapia, o equilíbrio emocional, tá? E aí, o equilíbrio emocional, eu vou, com base na estruturação dos meus pensamentos, tá certo? Eu vou diminuindo o meu barulho interno, entendeu? Eu vou diminuindo o meu barulho interno, sabe? E aquele barulho que muitas vezes me incomoda e eu não sei o que fazer com ele. Tá? E aí eu vou trabalhando a minha emoção, tá? Eu vou percebendo quais são os meus limites e onde está o limite do outro, até onde eu posso ir, até onde eu devo ir, ok? Tá? O quarto benefício, autoestima. E aí eu vou trabalhar a minha autoimagem. E aí eu vou perceber que eu sou uma pessoa fantástica. Tá? Eu vou perceber que eu tenho potencialidades, que eu tenho uma força que eu não conhecia antes. Tá? Eu vou perceber o quanto que eu posso dar e receber. Entendeu? E quando eu trabalho isso, eu trabalho o meu auto-reconhecimento, a minha autoconfiança. Como consequência, eu trabalho o meu auto-amor e meu auto-perdão. Tá? E trabalho mais ainda um outro aspecto que eu acho fundamental, a compaixão. Porque eu me coloco no lugar do outro. Tá? Então eu deixo, o aprendizado do não julgar está justamente dentro da nossa autoestima. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu posso avaliar melhor. Tá? A quinta característica é o crescimento pessoal. E aí eu aprendo a lidar com os meus problemas, né? E a lidar também com os meus conflitos. Nesse momento eu quero dizer o seguinte: a vida é problema. Ninguém vive sem problema. Enquanto a gente tiver problema, estamos vivos. Só não tem problema quem já morreu. Mas enquanto estivermos vivos, vamos ter problema. E os problemas existem justamente para nos fazer crescer, para nos fazer entender e aprender, tá, as diversas formas de solução, tá, para nos mostrar caminhos diversos. E muitas vezes é nessa hora que eu preciso virar a chavinha, né? Eu preciso olhar sob um outro ponto de vista. Eu preciso mudar a minha percepção sobre aquilo. Tá, e se eu olhar para esse problema de uma forma diferente,
O que é que vai acontecer? E quando eu experimento olhar para o problema de uma forma diferente, eu crio outras alternativas de solução e o meu conflito diminui. Correto? Tá? Por último, a melhoria das relações. Né? E aí eu vou estabelecer relações melhores. Tá? Vou aprender a ter mais habilidade interpessoal, porque eu já criei uma habilidade intra, eu já aprendi a me relacionar comigo, e isso me fortalece para que eu possa repassar isso na minha habilidade de interagir com o outro. Tá? E aí eu começo a perceber que quando eu faço isso, eu emito uma energia diferente, né? E Tuíla, que trabalha muito com energia, tá? Pode confirmar isso. Quando eu emito uma energia, eu atraio uma energia semelhante. Né? Então, se a minha energia é positiva, eu tendo a atrair energia positiva, a negativa do mesmo jeito. E aí a gente vai para aquelas pessoas que ficam na lamentação. Ah, mas só acontece comigo. Todo mundo consegue, eu não consigo. Todo mundo pode, eu não posso. Ah, porque está ruim. Ah, porque eu não consigo. Ah, porque está difícil. Ah, porque está complicado. Porque não virou a chavinha. E na melhoria das relações, você consegue virar a chavinha e perceber que você é capaz, sim, de fazer mudanças substanciais na sua própria vida. É só você mudar o campo energético. E tem Só um, um minutinho. vou acrescentar aqui na fala do Arnaldo, né? Porque isso tudo que ele falou, os benefícios da terapia, é um processo, né? E processo, qualquer tipo de processo, requer paciência, né? Requer engajamento, requer dedicação para isso. Esses benefícios, você faz uma sessão, isso não brota assim, não é passe de mágica, é um processo que requer sim a sua dedicação, a sua disposição de mergulhar em você, de você realmente se perceber, mudar os seus hábitos, né? E esse processo pode ser sim muito divertido, muito delicioso, muito empolgante, porque a gente está mergulhando na gente. Quanto mais a gente se conhece, quando a gente percebe a evolução, né? A gente, como olhar de terapeuta, quando a gente olha a evolução dos nossos pacientes, clientes, é muito belo, é muito bonito, é muito rico. E a gente aprende também, né? Mas é um processo, sabe? E pode ser sim divertido, né? E pode ser sim leve, pode ser muito prazeroso se autoconhecer, se modificar, né? Se adaptar e mudar os hábitos. Não Perfeito. precisa ser doloroso, sofrido. E quando o Arnaldo falou da percepção das emoções, as nossas emoções também têm energia. A vergonha, o medo, a inveja, a tristeza, elas são energias, né? Tem, no inglês é emotion, né? É energia, emoção é energia acumulada. Se a gente não solta, não sabe como lidar com elas, é como um rio de água parada que vai trazer, criando lodo, mosquito, doença, né? Então, movimentar as nossas emoções, olhar para as nossas emoções, é movimentar a energia, é curar, né? E é extremamente importante. Temos perguntas aqui nos Tá, comentários. só quero complementar. Pode falar. Eu só quero complementar. É justamente por isso que terapia é um investimento. Tá? Se você não investir em você, quem é que vai investir? E quando a gente investe em alguma coisa, tá? A gente tem que ter paciência, porque é um processo paulatino. Ninguém investe que em 24 horas tem tudo. Tá certo? É por isso que eu digo, terapia é um investimento que você faz em você.
E é um investimento que sempre vai lhe trazer um resultado positivo, tá? Só para fechar isso aqui, assim, eu tenho uma paciente que está comigo há 5 anos, tá? E a primeira vez que ela veio, eu perguntei para ela, o que trouxe você para a terapia, tá? O que fez você buscar uma ajuda psicológica, tá? Que motivo lhe trouxe para cá? Ela disse, não sei. Eu vim porque as minhas amigas e o meu namorado disse que eu preciso fazer terapia. Que terapia é uma coisa muito boa. Mas eu não acredito. Eu estou aqui muito mais por pressão deles do que por mim. Tá? E aí eu perguntei para ela, e o que você acha que é a terapia? E ela disse, um monte de besteira. Eu vou chegar aqui e vou falar para você tudo aquilo que eu estou sentindo e você não vai fazer nada porque a vida é minha, as decisões são minhas, tá? Entendeu? Eu vou vir aqui somente uma vez por semana, tá? E pronto. E por outro lado, eu posso mentir, eu posso chegar aqui e contar uma história que não é verdade. Se você tem toda a razão, tá? Mas se você vem para cá e me conta uma história, tá, que não é verdade, eu vou acreditar no que você está dizendo. Entendeu? Tá? E vou mostrar para você que você não precisa mentir nem para mim, nem para você ser quem você é. Tá? E essa paciente está comigo tem 5 anos. E ela diz assim para mim hoje, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi quando eu resolvi fazer terapia. Entende? Sabe? E isso é importante, isso é gratificante. Porque você percebe que o trabalho que você faz com o seu paciente traz um resultado legal, positivo, bom para essa pessoa e transforma a vida dela. Sabe? Já tive pacientes assim, eu era uma pessoa antes e agora sou uma pessoa completamente diferente depois que eu comecei a fazer terapia com você. Não que eu seja o melhor terapeuta, não sou. Mas eu tenho consciência de que o trabalho que eu faço com muita clareza e com muito amor. Entendeu? E com muito amor, tá? Então, terapia tem todos esses benefícios, independente de ser individual ou não. Entendeu? Independente de ser uma vez por semana ou quinzenal. Tá? O importante é que você está investindo em você. Tá? Tá? E que esse investimento, com absoluta certeza, vai lhe trazer melhoria e qualidade de vida. É por isso que eu amo o meu trabalho. É por isso que eu sou apaixonado pela psicologia. Né? Porque trabalhar Vamos pessoas, muito. trabalhar a mente humana é extremamente provocante. Tá? E a gente vai descobrindo. Eu aprendo muito com os meus pacientes. Não é só eu que ensino alguma coisa para eles. Eles também me ensinam muito. Tá? E se hoje eu sinto que eu sou uma pessoa melhor, com certeza sou, tá? Com a colaboração de todos eles. Tá? Mas você falou que tinha outra pergunta. Hã? Porque aqui tá... Nos comentários aqui, teve uma pergunta. Hã? Qual é a outra pergunta que você disse que tinha para fazer? Nos comentários tem uma pergunta. Nos comentários tem uma pergunta. Tem? Qual é? Como é que eu vejo? Ó, como posso convencer alguém a fazer terapia quando a mesma se acha autossuficiente? Bom, o processo de convencer alguém a fazer terapia, principalmente quando ela acha que é autossuficiente, é muito delicado. Eu não diria complicado, mas é delicado.
Porque terapia é a manifestação da vontade de quem quer fazer. Por mais que eu ache, eu veja que a outra pessoa precisa de uma ajuda terapêutica, por mais que eu a incentive, essa decisão é unânime, é dela. Tá? Se ela se acha autossuficiente ou acha que não precisa de terapia, tá? Aí é esperar. Aí só o tempo para fazer com que ela perceba que ela de fato tem essa necessidade. Né? Essa pergunta é interessante porque eu tive um casal que a primeira vez que eles foram se consultar comigo, ele foi levar a mulher dele. Tá? E como ele era muito ciumento, ele queria conhecer quem seria o terapeuta, principalmente porque era um terapeuta homem. Né? Tá? E aí eles entraram, eu posso entrar? Pode. Aí eu vim trazer minha mulher para fazer terapia com o senhor, porque eu sei que eu sou ciumento, eu estou consciência disso e tal, tá? E eu queria saber quem é o terapeuta, quem é um homem e tal. Ele foi bem honesto. Eu disse, que bom que você está sendo honesto e sincero. Entendeu? Tá? Mas por que tá? E aí quando eu perguntei o que a trazia para a terapia, ela disse, porque ele acha que eu preciso de terapeuta, mas ele acha que não precisa. Tá? Você sabe qual foi o resultado disso? Tá? Ela fez terapia comigo 3 meses e depois quem veio fazer terapia comigo foi ele. E ele fez terapia comigo 3 anos. Não é interessante? E aí, ele disse assim, não, eu gostei do senhor e tal, papapá. E aí ele resolveu fazer terapia. Tá? E nesses 3 anos eu fui mostrando para ele que o ciúme é uma besteira. Que ciúme não é uma demonstração de amor, tá? Mas é algo que impede a relação de um casal, tá? Quando ele é demasiado, quando ele está fora do limite. Entendeu? Tá? Então, é bem por aí. Espero ter respondido a sua pergunta. Arnaldo, a gente trazendo um pouco para o que você está falando, né? Começou a falar de acolhimento, tá falando de terapia agora. Agora, acho muito interessante a gente juntar as duas coisas, né? Terapia, acolhimento. E quando a gente fala sobre grupos, né? Porque a gente se sente muito acolhida quando está em grupo, quando está perto de pessoas, né? E eu sei que você é um terapeuta que gosta, e te instiga, né? A trabalhar com grupos. Fala um pouquinho sobre isso. Tá. Vou falar. Pode falar. Posso? Pode falar. Pode. Tá. Eu vou. Pode falar, amor. Tá. Então, eu vou falar sobre terapia em grupo com muito prazer. Tá? Me perguntaram assim, ó, como é que surge essa ideia de fazer terapia em grupo? Por que você gosta de fazer terapia em grupo? Né? Bom, ao longo da minha vida, tá, eu sempre fui muito curioso com o ser humano. Né? O que é que o ser humano pensa, o que é que o ser humano sente, como é que ele faz e tudo mais. E sempre investi no meu autoconhecimento. Tá? Como psicólogo, eu também faço terapia. Tá? No momento, não, mas eu já fiz terapia também. Né? E é fundamental que a gente faça até para a gente poder ter o nosso ponto de equilíbrio. Beleza? Tá. A minha experiência foi sempre em grupo. E todas as vezes que eu buscava o autoconhecimento através de um workshop grupal, eu aprendi muito. Tá? Muitas fichas caíram, muita coisa veio à tona. Coisas, inclusive, que eu achava que eu ia passar o resto da vida e não ia resolver. E resolvi. E veio. Tá? E como eu sempre investi muito nisso, em grupo, tá? Chegou uma hora que eu disse assim, bom, tá na hora então de eu pegar toda essa minha experiência, tá? O conhecimento que eu adquiri, né, nessa troca, tá? E tentar fazer isso de uma forma
mais leve, gostosa e que seja boa para as pessoas. E aí criamos, né, o grupo de acolhimento terapêutico. Ok? Tá? Mas, na minha experiência, fazendo workshops, finais de semana, tá? E depois do workshop, muitas fichas vão caindo, você não tem suporte terapêutico para poder você questionar, para você, alguém que lhe guie, que lhe oriente, que diga, ó, tá legal, não tá legal, faz isso, faz aquilo, vamos pensar de outra forma, vamos buscar sentido de outra forma, né? E você fica meio que sozinho nisso. Se esse grupo, tá, passa a ter uma continuidade, uma sequência, um acompanhamento sistemático, aí ele fica rico. Porque é a troca de várias experiências. Tá? E aí, criamos o grupo de acolhimento terapêutico da seguinte forma: encontros quinzenais. Tá? Cada encontro com 100 minutos, né, de atividade. Tá certo? Só que nessa atividade, ninguém vai ficar no blá, 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 vai chegar e vai dizer, o tema de hoje é autoestima. O que é que vocês acham? O que é que cada um pensa sobre autoestima? E cada um vai falando, e depois se faz um pequeno fechamento, uma conclusão, e acabou. Não. Tá? Que esse é o padrão do que no passado se chamava muito de terapia de grupo e que hoje não é bem visto, porque as pessoas dizem assim, eu vou lá para um grupo de pessoas que eu não conheço para falar da minha vida? Não, eu prefiro ficar em casa, ou então eu vou buscar uma terapia individual. Então, a forma como montamos esse grupo a gente vai fazer uma introdução e entra com uma vivência, com um tema pré-estabelecido pelo grupo, tá? E aí a gente entra com uma vivência, porque entendemos que a prática, tá, ajuda a entender a teoria, mas a teoria nem sempre mostra a eficiência da prática. Então, quando eu pratico, quando eu experiencio, eu vivencio algo, tá? Eu crio poder de análise. Eu crio poder de dizer assim, eu senti isso, eu não senti isso. Eu quero isso, eu não quero isso. Para depois, então, vir a teoria. Então, a ideia do grupo de acolhimento terapêutico é trabalhar vivências em cada encontro com um tema específico, tá? Essa vivência terá uma duração de mais ou menos meia hora, 40 minutos, e o restante do tempo a gente vai abrir para que as pessoas falem da sua experiência daquela vivência. E em falando da experiência daquela vivência, elas vão se colocando, porque não é só a experiência da vivência, é a experiência de vida que elas trazem. Tá? É a carga emocional que elas trazem. E é nesse momento que elas, tá, de uma forma até meio que inconsciente, vão colocar para fora. Né? E é justamente isso que nós queremos. É que essa troca seja rica. Tá? Que elas percebam que o problema que eu tenho não é somente eu que tenho. Os outros também têm. Que a experiência, a dor que eu senti, o outro também sentiu e reagiu de forma diferente. Tá? E de uma forma que eu nunca passou pela minha cabeça, que foi muito mais suave, muito mais leve. E aí eu vou trabalhar a resiliência. E a resiliência trabalhada em grupo, ela fica muito mais forte, porque um fortalece o outro. Tá? Tá. E o grupo, no segundo, no máximo, no terceiro encontro, ele já criou a sua própria identidade, a sua própria personalidade. Tá? Então, é um grupo. Mas esse grupo vai ser por tempo indefinido? Não. A gente vai fazer uma experiência de 12 encontros. Fundamental
que sejam 12 encontros, porque a gente tem tempo e vai ter material suficiente para, no final desses 12 encontros, a gente fazer uma avaliação conjunta, tá? E aí, o que veio, o que acrescentou, o que precisa, continua, não continua. Quem quer continuar, quem não quer continuar. Entende? Mas é preciso que essa experiência seja vivida em 12 encontros, tá? Para que a gente tenha um resultado mais efetivo, um resultado mais concreto. Tá? E, de fato, a gente vai fazendo os ajustes que forem necessários. Tá? E, dependendo dessa experiência, outros grupos vão sendo criados, sempre no sentido de poder ajudar uma quantidade maior de pessoas numa terapia de acolhimento, num grupo de acolhimento terapêutico, tá? Do que no individual. Tá? Não que o individual funciona perfeitamente, entendeu? Você pode, inclusive, ter o seu terapeuta individual e fazer terapia em grupo. Nada impede. Uma coisa não impede a outra. Entendeu? Então, o mais bonito do acolhimento é justamente isso. Tá? Tá bom. Eu anotei aqui, tá? Eu anotei aqui quais são os benefícios, tá? Que esse grupo de acolhimento, tá? Proporciona. Tem uma pergunta. Antes de entrar nos benefícios, assim, porque eu acho que tem a ver com o que eu vou perguntar, por isso que eu estou perguntando antes de você falar, né? Porque assim, a gente está falando, né, de um grupo de acolhimento que nós desenvolvemos, nós estamos desenvolvendo, né, que tem esse nome de acolhimento porque é diferente de um grupo terapêutico, porque é vivencial. A gente vai fazer vivências a partir delas, trazer tudo isso à tona. E é muito potente estar em grupos, sentir parte de um grupo e viver isso. Né? Como o Arnaldo falou, até da própria vivência dele, ele conseguiu ver alguns aspectos de si em grupo. Coisas que talvez numa terapia individual demorasse mais a ele perceber. Né? Então, de um lugar assim que me faz questionar, né? Porque você falou, por que você vê a importância, você sentiu na pele a importância de uma terapia, de movimento terapêutico grupal, né? Mas eu fico pensando, o que leva a uma pessoa a escolher, né, uma terapia de grupo ou uma terapia individual? Porque a gente sabe que as pessoas tendem a escolher, né, ou uma coisa ou outra. O ideal seria que a gente pudesse fazer as duas, mas as pessoas tendem a escolher, né? E aí linka a minha resposta com os benefícios. Então, o que leva, né, uma pessoa a escolher a terapia em grupo? E aí você fala também dos benefícios. O que leva uma pessoa a escolher um grupo de acolhimento terapêutico ou uma terapia individual? Essa pergunta é muito legal. Tá? Primeiro, a interação com outras. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Trabalhar em grupo é muito melhor, tá? Porque ela vai ter a sensação de pertencimento. Tá? Ela vai ser acolhida não só por quem está conduzindo, mas por todas as pessoas. E isso é muito legal, é muito importante, entendeu? Tá. A outra coisa, socialização. A outra coisa, troca de experiência. Tá? Eu vou começar a perceber que as minhas experiências não são isoladas, entendeu? Que as minhas experiências têm a ver. Tá? Se eu contar a minha história de vida para vocês, tá? Vai chegar algum momento que vocês vão dizer assim, eu também já vivi algo parecido. Tá? Isso também já aconteceu comigo. Eu também já pensei dessa forma. Eu também já senti dessa forma. Sabe por quê? Porque a gente não é uma ilha. A gente
está num mundo de interação. A gente está num mundo onde milhares de pessoas estão à nossa volta, mesmo que a gente não se comunique com elas, mas elas existem tanto quanto nós, tá? Então, a escolha, tá, de um grupo para uma terapia individual é justamente a sua necessidade de ampliar o seu círculo de amizade, de conhecer experiências novas, de viver experiências em conjunto, de se interar, de trabalhar a sua timidez, de trabalhar a sua dificuldade, por exemplo, de aceitar ou de demonstrar alguma coisa, tá? Entende? Tudo isso são importantes que seja disso. Sua pergunta é muito legal, tá? Então, a diferença é essa. No individual, é eu e o terapeuta. Há uma interação? Óbvio que há uma interação. É eu e o terapeuta, mas é só eu e ele. No grupo, eu vou ter uma diversificação, uma diversidade de experiências, de pensamentos, de sentimentos, sabe? De ideias novas, diferentes das minhas, tá? Que eu posso escolher agregar em mim ou não. Que eu posso concordar ou não. Tá? Mas que eu vou aprender a me colocar no meio disso. Porque são pessoas que vêm com diferentes bagagens de conhecimento e de experiência. E essa troca é muito rica. Sabe? Essa troca é muito rica. Ok? Tá. Os benefícios de fazer de participar do grupo de acolhimento terapêutico. Quais são os benefícios? O que é que eu ganho? Né? Vou falar assim na linguagem mais comum. O que é que eu ganho se eu for fazer um trabalho como esse? Tá? Você vai aprofundar o seu autoconhecimento, tá? Fortalecer o seu sistema emocional, tá? Trabalhar a sua autoestima, desenvolver a sua autoconfiança, o seu autorreconhecimento, tá? Vai aprender a se empoderar da força que existe em você, tá? Então, trabalha o empoderamento da sua força vital, tá? Vai modelar, tá? O seu sentimento de auto-amor e auto-perdão e vai permitir o seu crescimento pessoal, tá? Ajudando as outras pessoas e sendo ajudada por essas pessoas. Esse é o primeiro aspecto, é o primeiro benefício do grupo. Tá? O outro benefício, você vai trabalhar diferentes aspectos visando o bem-estar o seu bem-estar, tá? E a melhoria da sua qualidade de vida. Opa, preciso mudar alguma coisa. Que comportamento preciso mudar para que eu tenha uma qualidade de vida melhor? Ok? Tá? Você vai superar a sua timidez, tá? Porque você vai estar em desenvolvimento, tá? Vai trabalhar mais as suas habilidades sociais, entendeu? Vai ampliar o seu ciclo de amizade, vai estabelecer mais contato, tá? E uma coisa que é muito importante, você vai aprender a falar e a ouvir. Entendeu? E aí você vai conhecendo quais são os seus limites na comunicação com o outro. Entendeu? Porque se eu falo e você fala, nem você me escuta, nem eu lhe escuto. Mas se você fala e lhe escuto e vice-versa, a comunicação se estabelece de uma forma mais ordenada. Correto? Só um minutinho. Você vai encontrar alívio em saber que você não está sozinho. Pessoas que sentem o peso da solidão. Outro
fator que ultimamente tem sido muito falado, a solidão. As pessoas estão cada vez mais sozinhas, entendeu? Trabalhar em grupo, tá? Vai ajudar muito a essas pessoas a compartilharem os seus problemas, as suas angústias, os seus conflitos, fazendo com que eles se tornem menores, tá? Pela compreensão e aceitação do outro e pela troca, tá? E esse é um fator importante. E, por fim, a troca de informação, tá? Que pode despertar em mim, em você, novas ideias, novas formas de enfrentar os problemas cotidianos que todos nós temos. Esses são os principais benefícios, tá? Para que você participe do grupo de acolhimento terapêutico. Tá? E assim, gente, tá? É um trabalho novo, entendeu? A gente está com muita vontade, com muito gás, a gente formar esse primeiro grupo, entendeu? Porque é tanta energia que nós temos, tá? Que eu acho que quando o primeiro grupo for formado, vai ser uma história de amor fantástica. Vai ser lindo. Você mais ousado, tá? Vou dar o pulo do gato. Normalmente a gente não dá o pulo do gato, mas eu vou dar o pulo do gato, tá? Com intenção. No final dos 12 encontros, dependendo de como tudo isso foi produzido, foi vivido, vivenciado, experimentado, e de acordo com essa troca, tá? Há uma pretensão ousada, tá? De a gente escrever um livro com esse grupo e falar das nossas experiências para poder ajudar milhares de pessoas que não puderem ou não podem participar de um grupo como esse. Entendeu? Mas fica ainda no nível da pretensão. Tudo vai depender de como as coisas vão acontecer, de como isso vai se configurar, para que no final a gente possa dizer assim, opa, valeu a pena, vamos pessoal, vamos juntar, cada um vai contar a sua história, cada um vai escrever um capítulo e a gente vai lançar um livro, que seja fininho, mas é um livro que pode servir e ajudar muitas pessoas. É isso. Essa é a nossa grande... Em poder estar falando sobre isso com vocês. Estou muito feliz em poder passar, sabe, essa alegria que quando eu falo desse grupo eu fico realmente encantado com esse processo, entendeu? E espero que quem esteja nos ouvindo possa divulgar o nosso trabalho, possa divulgar o nosso espaço, entendeu? Que a gente está aqui pronto para receber vocês de braços abertos, com muito amor no coração e na alma. Com muito acolhimento também, né? Com muito acolhimento. Importante dizer a todos, né, que continue acompanhando o nosso Instagram, porque nós vamos lançar, à medida da semana, né, um pouco mais sobre esse grupo, certo? E vocês compartilhando com pessoas que vocês sentem que têm interesse, que têm necessidade de estar nesse contexto terapêutico, né? Porque muitas pessoas têm até a vivência de uma terapia individual, mas não experienciaram na pele o que é um grupo, né? Então, assim, a gente está dando essa oportunidade para você iniciar essa experiência. Então, acompanhe aqui o nosso Instagram, acompanhe nosso YouTube. Se você quiser saber um pouco mais, a gente já trabalhou workshops falando de acolhimento, né? Temos vídeos para comprovar de pessoas deixando seus depoimentos sobre como foi esses momentos, né? Então a gente já trabalha com isso. Agora nós estamos lançando um grupo de acolhimento terapêutico um pouco mais elaborado, né?
com muito carinho, com muito desejo assim, de acontecer, né? E somos 3 terapeutas, Arnaldo, eu, Tuí, lá à frente desse grupo, para vocês terem noção de quanta energia tem envolvida, né? Por que que eu... Bom, tá? Acho que chegamos ao final da nossa live, tá? Gratidão a todos que entraram, que nos ouviram, tá? A todos que participaram. Gratidão a quem fez a pergunta, muito obrigado, tá? E estamos aqui para servir vocês, tá? Um Qualquer beijo. pergunta, fazem as perguntas para a gente vai estar disponível aqui. Isso, tá? Pode Independente perguntar. disso, pode fazer as perguntas no nosso Instagram, entendeu? Que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá certo? Como o Mairinho falou, a gente vai estar lançando um formulário com várias perguntas. Se vocês puderem nos ajudar respondendo, tá? Isso vai nos dar um norte, a gente vai nos ajudar a direcionar o nosso trabalho de uma forma mais bonita, mais elegante, mais prática. Ok? Um beijo no coração de cada um e um cafuné. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite.